Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de E Se Eu Viver de Arte? Um podcast 100% brasiliense, 100% dedicado a entender as trilhas do empreendedorismo artístico-cultural. Eu sou Carla Raposo, sou a host que vos fala e eu sou cofundadora da Bando de Borboleta Produções, aqui de Brasília também, produtora 100% aqui de Brasília. Nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre a síndrome do Deixa a Vida Me Levar, mais conhecida também como a síndrome do Zeca Pagodinho. Já ouviu falar? Pois a gente vai falar sobre ela hoje. Mas antes da gente ir adiante nesse assunto, eu queria agradecer o produtor audiovisual Sidney Campos, pois é ele que está ajudando a gente na captação aí do áudio, das gravações aqui no estúdio dele, aqui na 215. E as meninas do Bando de Borboletas, que estão aí também dando esse apoio aqui pra gente, fazendo com que esse podcast aconteça. Então, solta a vinheta. Então vamos ao que interessa, não é mesmo? A minha convidada de hoje é Mariana Fernandes. Deixa eu pegar aqui o currículo dela. Ela é empresária, feminista e neta mais velha de uma família de 8 mulheres. Pensa na potência. Começou a empreender ainda na faculdade com 20 anos. De lá para cá, foi selecionada pela maior pré-aceleradora de negócios do planeta. Teve 3 empresas e quase desistiu de empreender por conta de um mentor que lhe disse que mulher não tem mindset para empreender. Veja bem. Hoje, ela lidera a Fluida, uma escola feminista de negócios. Acompanha individualmente mentoradas em Portugal, Austrália, Espanha, Bélgica, Argentina e no Brasil. Isso além de ter formado mais de uma centena de empreendedoras e um dos métodos de formação de empreendedoras, empreender sem enlouquecer. E ela agora também está com a mentoria Vênus. Isso, né? Exato. Muito bem-vinda, Mariana. Mari, posso te chamar de Mari? Pode chamar de Mari. Todo mundo chama de Mari. Minhas alunas, todo mundo. Então pronto, bem-vinda, Mari. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Adorei. Vamos falar de coisinhas aqui que eu estou animada. Ótimo, vamos nessa. Então, Mari, conta mais essa história. Como é que é isso? Você é empreendedora aqui na cidade? Há quanto tempo? Como foi que você começou? Me conta mais aí sobre a sua história. Tá. Brasília não é uma cidade de empreendedores, não é mesmo? Então, na minha família, eu não tinha referências, assim, de empreendedorismo. Então, eu entrei na faculdade para ser bióloga, fiz biologia na UNB. E no meio da faculdade eu comecei a fazer coisas dentro da faculdade que começaram a me mostrar que gestão, dinheiros eram coisas que eu curtia. Então eu entrei no centro acadêmico, então, né, eu montei uma chapa, a gente montou uma chapa, entrei no centro acadêmico, comecei a participar de alguns programas, então fazer festa lá dentro, programa de educação tutorial. Então eu fui tomando gostinho por gerenciar, por liderar, por organizar coisas, né? Por administrar coisas ali na faculdade. Mas eu não enxergava isso como... Isso era só uma coisa que eu fazia fora do que eu tinha que fazer ali das minhas grades, né? Das aulas que eu tinha que fazer ali para me formar. E aí eu comecei, então, entrei na biologia. E aí, dentro da biologia, quando eu entrei, né? Que faz muitos anos, a gente tinha 2 caminhos. Ou você ia para a parte de laboratório, ou você vai para a parte de educação, né? Eu entrei no laboratório, fiz ali os meus primeiros estágios e odiei. Porque eu não conseguia ver impacto ali daquelas pesquisas que eu estava fazendo de forma imediata. Eu vi o impacto disso longe, sabe? Era muito longo prazo. Então, isso me frustrou muito. Tá ali no laboratório, fazendo uma pesquisa que eu não sabia se ia gerar algum resultado muito concreto. Então, eu fui para a parte de educação. E aí, fui fazendo meus primeiros estágios. Quando eu fiz meus primeiros estágios na área de educação, aí eu vi que eu gostei muito disso. Então, eu falei, cara, é por aqui que eu vou. E aí, comecei a dar... E aí, universitário quebrado, tem que fazer o quê? Achar um jeito de fazer dinheiro, né? E aí, eu comecei a dar aula particular. Então, eu comecei a dar aula particular em vários cursinhos ali né? Aqui em Brasília, a gente tem essa cultura de cursinho particular, isso é muito, muito forte. Comecei a dar aula particular, fui dando aula particular, várias, já dava aula em vários cursinhos. E aí, um dia, o meu tio, que eu fui dar aula pra minha prima, né, filha dele, ele falou, eu gostei
você dá uma aula diferente. Por que a sua aula é sempre assim? Por que você sempre faz... Eu já percebi que você tem algum jeito que você faz a sua aula que os outros professores aqui não fazem. Cada um tem um jeito, mas eu já percebi que você sempre repete uma sequência de coisas. Eu falei, eu desenvolvi um trem aqui, que eu dou aula desse jeito. Então, e aí ele me falou, vamos abrir um cursinho de aula particular? Eu tava no meio da faculdade, não tinha a menor ideia do que era empreender, do que era ter um negócio. Eu, cheia de energia, eu falei, vamos. E aí eu começo efetivamente a lidar com negócios, com gestão, sem saber que eu tava fazendo isso. Então eu fiquei bastante tempo, eu fiquei ali, né? Eu fiquei uns 2 ou 3 anos ali na faculdade, enxergando aquilo como uma segunda coisa, como esse negócio, né, que eu era responsável pela parte pedagógica, por fazer a seleção dos professores, por desenvolver a metodologia, e depois eu comecei a fazer venda, a atender os pais. Então eu era uma menina de 20 e poucos anos, às vezes atendendo pais, né, de 40, de 50. Então eu comecei a perceber que eu comecei a gostar muito de poder decidir, de poder escolher, de falar como as coisas iam ser e dizer, esse é o melhor jeito, então a gente vai fazer assim. Aí começou a minha carreira empreendedora. Então, daí, eu saí da faculdade, virei coordenadora numa escola, sempre ali com um negócio como um plano B, como uma coisa que se der bom, eu entro aqui, né? Se der bom, o dia que estiver pagando aqui todo o meu salário, eu vou só cuidar do meu negócio. E aí, neste caminho, uma das empresas que eu trabalhava faliu, fechou. E aí, eu fiquei agora, o plano B virou o plano A. E aí, sim, eu virei empreendedora mesmo, não como um hobby, não como um plano B, mas um plano A. E aí, tive empresa de consultoria, continuei com essa empresa, né, de educação particular, até chegar na Fluida, onde a gente trabalha educação empreendedora, especificamente para mulheres. Então, o caminho para chegar a empreender foi esse. Não foi um caminho pensado, não foi um caminho estratégico, né, não foi um caminho eu queria ser empreendedora. Mas eu tive sorte de conhecer isso no meio da minha jornada. Não é comum biólogos, né, encontrarem, empreenderem. E eu não tive isso no meu ensino médio, não tive isso no meu ensino fundamental. Então, ser empresária sequer era uma coisa na minha cabeça, entende? Não era uma profissão, é uma coisa que eu esbarrei ali e me apaixonei, amei. Então, o caminho para chegar foi mais ou menos esse. Foi bem intuitivo, assim. Depois, foi um acidente. E aí, depois quando eu entrei ali no Boas Notas, né, nessa empresa de aula particular, que eu comecei a entender que, cara, isso aqui é uma coisa, é um trabalho, essa pode ser a minha profissão, aí sim, eu fui me capacitar né? Então, fui fazer curso, fui aprender fluxo de caixa, fui buscar mentoria, consultoria, aí eu entendi que aquilo ali era a minha profissão. Entendi. Mas demorei um tempo ali pra entender, né? Entendi. Que eu acho que é comum. Você falando aí, eu tô pensando aqui que tem muita semelhança com o meio artístico, inclusive, né? Que é o que a gente tá falando aqui, né? Sobre empreender artístico-cultural. As pessoas só entram e passam, de repente, uma vida inteira sem, inclusive, ter esse insight que você teve, assim, né? De se profissionalizar, de estudar, de não sei o quê. Muito porque essa área, ela tem essa coisa que a gente estava até falando, né? Que é muito essa coisa da romantização, né? Então, assim, acaba que vai sendo intuitiva a pessoa ir fazendo os negócios dela dentro do empreender artístico, mas sem se dizer empreendedor. Claramente, assim, né? Publicamente, né? Eu acho que é até meio vergonhoso. Sim, eu acho que o que eu percebo é que são duas coisas. É uma falta de reconhecimento do que se faz como produto. Então, às vezes uma falta de reconhecimento mesmo de entender que o que... eu já tive a oportunidade de mentorar mulheres artistas, né? Músicas, né? E aí, a primeira coisa assim, que eu percebia nelas era essa dificuldade de entender que ainda que você esteja dando uma aula de violão, uma aula de violoncelo, aquela aula é um produto e ela precisa, ainda que ela tenha talento envolvido, que ela tenha a parte subjetiva, ela é um produto. Então, esse é o primeiro ponto, assim, dificuldade de enxergar como produto. E o segundo ponto que eu percebo, e aí isso acontece muito com a galera que trabalha com coisas muito, vamos dizer, emotivas ou sensoriais, ou que tem essa sensibilidade, né? Que a galera das artes, da música está relacionada a isso.
não querer ser arrogante e dizer eu sou o empresário da música, né? Essa coisa de calçar a sandália da humildade e fazer isso, aqui. tem isso. Eu tô fazendo aqui a minha arte. E isso acaba descambando. Uma coisa meio hippie, assim, né? É cool, né? Exatamente. E não se apodera desse lugar de enxergar que isso é um trabalho e que, além de ser um trabalho, é uma empresa. E que você como artista, principalmente artistas independentes, eles precisam se colocar como seus próprios empresários. Né? Literalmente. Então, não só o empresário ali da música, essa figura do empresário da música, mas eu estou dizendo o empresário, que faz fluxo de caixa, que faz conta, que define o preço das coisas, que negocia, que acorda prazo, que faz planejamento de quando uma coisa vai ser lançada ou não, que faz logística. E esse não querer ser arrogante de dizer que é empresário, só para minha visão, só gera consequências negativas, que é não colocar a parte de produto, de dinheiro, de venda, que é o que efetivamente sustenta esse trabalho, no que a pessoa faz que para ela é tão gostoso, é tão fácil de fazer, no sentido de ela tem tanto prazer em fazer, que parece que estraga, né? Se eu transformar isso num produto, vira uma coisa ruim. É quase que uma coisa assim torna impuro ali, assim, sei lá. Tem uma coisa dessa. É assim, o pecado, né? De vender uma coisa que é pra tocar a emoção das pessoas. É como se fosse errado. Então a gente pode vender tudo. A gente pode vender cigarro, a gente pode vender arma, a gente pode vender todas as coisas. Mas arte, não, porque a arte foi feita pra emocionar. Então se eu botar o dinheiro ali no meio, eu tô estragando as coisas. E eu entendo totalmente esse sentimento e essa culpa de vender esse negócio. Mas, se isso precisa ser um trabalho, isso precisa ser vendido. E a gente vai ter que botar o dinheiro aí nessa conta, né? Nessa balança em alguma hora. Com certeza. Assim, indo para esse lado aí do empreender feminino, né? Que isso também tem me interessado bastante ultimamente, sabe? Bem específico. Sabe, tenho me deparado com questões, assim, e tal. E eu acho que elas são importantíssimas de serem levantadas. E na arte também tem isso, né? De novo, com a coisa da romantização e tudo, você vê ali, sei lá, uma artista num palco e não sei o que e tal, você acaba meio que glamourizando aquela mulher ali. E aí você meio que, né, não sabe o corre que ela faz ali, né? É uma empreendedora como outra qualquer, né? Você acha que o empreender no ramo artístico para essas mulheres também, assim, você acha que é a mesma coisa? É mais difícil? É menos difícil? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Tá. Tem a minha opinião, tem a minha experiência e tem os dados, né? Pronto, então vamos em todos. Vamos trabalhar todos. Vamos para todos. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Quando a gente está falando de dados, então olhando só empreender, independente do que você está fazendo, se é arte, se é vender consultoria financeira, se é vender mentoria de negócios, não interessa. Então, quando a gente está falando de empreender em si, a gente tem diferenças gritantes entre homens e mulheres. Em diversos aspectos, eu vou pontuar alguns aqui. Então, o primeiro é o porquê empreender. As mulheres, então, né, existe um estudo que chama Global Gender Gap, e ele avalia de tempos em tempos a disparidade entre os gêneros e uma série de coisas, e nos negócios é um desses pilares que ele vai avaliar. Então, eles pesquisam ali por que as mulheres empreendem, o que elas querem, o que elas não querem, a faixa de renda que essas mulheres conseguem fazer, quanto tempo esses negócios femininos e masculinos ficam no mercado, em quais áreas esses negócios são construídos. Resumo da ópera. As mulheres, os homens tendem a empreender para buscar o top 1 ali da pesquisa, é efetivamente fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Então, os homens entram buscando negócios como oportunidade de fazer grana. Obviamente, né, que isso é a maioria ali, né? Tem um ranking ali, mas top 1 é fazer dinheiro. É uma oportunidade de ganhar dinheiro e ter sucesso. As mulheres, então, elas vão empreender ou por necessidade, ou seja, eu fui demitida do meu trabalho depois que engravidei. Então, metade das mulheres que, depois de engravidar, 1 ano depois, estão demitidas. Então, passou ali o período da licença, essas mulheres saem do mercado de trabalho. Ou porque elas foram demitidas, ou porque elas tiveram um decréscimo de salário. Então, é comum que os homens no mercado, né, vamos dizer, fora do empreendedorismo, então, trabalhando para
para corporações privadas. Quando os homens têm filhos, eles têm um aumento de salário na carreira. Então, não é direto, mas existe essa correlação. Já as mulheres, elas têm esse decréscimo. Então, vai se tornando um ambiente cada vez mais insustentável para ela estar ali. E sem contar que maternidade muda também a questão de prioridade e de disponibilidade de tempo. Então, a maior parte do nosso empreendedorismo brasileiro feminino deriva aí da maternidade. Então, as mulheres vão empreender por necessidade ou por querer resolver alguma coisa, gerar algum impacto, e elas enxergam o negócio como um meio para. Então eu acho que a forma como as mulheres empreendem... Poxa, as mulheres estão vivendo várias dificuldades para empreender. E eu busquei no mercado, quando eu fui empreender, capacitações que me mostrassem como que era empreender sendo mulher. Não achei. Construí a Fluida. Então, as mulheres vão construindo negócios para resolver coisas que elas gostariam de que fossem resolvidas no planeta Terra. Fazer o dinheiro não é a primeira coisa. E aí já muda tudo. Porque se você constrói um negócio não pensando no dinheiro como primeira coisa, aí a gente deriva todos os problemas de empreender sendo mulher, as especificidades. Então, as mulheres têm mais dificuldade para botar precificação. Em geral, elas colocam preços abaixo do mercado, porque elas tendem a perceber o seu trabalho como inferior, né? Ou então, elas têm medo de perder aquele trabalho, de perder aquela oportunidade. Então, elas estão sempre botando ali bem para baixo. Porque tem a história da necessidade, né? Tem o empreendedorismo de necessidade e tem também, quanto mais essas mulheres vão subindo, quando a gente está falando ali, né? E aí, no meio artístico também não é diferente. Quanto mais essas mulheres vão subindo ali na carreira, menos mulheres estão em volta delas. Ou seja, eu sou a única aqui. Não tem muito espaço para muitas de mim. Então, eu não posso perder esse espaço aqui. Eu preciso fazer muitas flexibilizações para me manter aqui, porque foi muito difícil chegar. Então, tem essa questão do objetivo, né? De por que empreender. E aí, isso gera uma série de consequências, assim, até como que as mulheres o que elas vão investir quando elas começam a fazer dinheiro. Então, as mulheres começam a fazer dinheiro nos negócios, elas começam a investir em educação para outras pessoas. Então, elas começam a investir em capacitação para elas, ou seja, educação é uma coisa que empresárias valoram muito, e para a equipe, e um dado engraçado ou curioso para as pessoas da própria família. Então, um cursinho pré-vestibular para um sobrinho, ou uma alfabetização para uma avó que não sabia ler e escrever. Então, elas né, têm essas diferenças. E aí, vamos para as dificuldades. Então, esses são dados, né? E aí, as coisas mais subjetivas. Então, essa dificuldade de botar preço no próprio trabalho. Uma enorme dificuldade de se vender. De falar bem sobre si mesma. Quase como se isso fosse uma grande arrogância. Então, as mulheres, é quase como se elas ficassem esperando que alguém reconhecesse o trabalho delas. Como se fazer um bom trabalho fosse suficiente para gerar resultados. E não é. Os números mostram pra gente que o seu resultado está, em geral, mais atrelado a como você vende o que você faz do que efetivamente a qualidade daquilo que você faz. Então, as mulheres se esforçam muito para fazer trabalhos absurdamente de qualidade, assim, acima do mercado. Mas na hora de vender... E elas esperam que venha um reconhecimento, que as pessoas reconheçam que aquilo é uma coisa boa. Exatamente. E não vão reconhecer. O mercado, o mundo dos negócios não é feito assim. Então, e aí isso gera qual que é a consequência? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um trabalho melhor ainda. Essa é a rodinha que você vai entrando. Então é porque essa não tá bom o suficiente. Não tá bom o suficiente. Não ficou bom o suficiente. Não. Então eu tenho que melhorar. Então elas criam produtos, lançamentos, né, conceitos que você fala, gente, isso aqui é uma obra de arte. Porém, a gente precisa comunicar isso aqui para vender. Então, dificuldade em fazer o famoso networking. As mulheres têm uma propensão muito menor a buscar intencionalmente contatos. Então, isso de mandar uma mensagem e falar, vamos fazer uma coisa juntos, eu tenho isso aqui, olha aqui o meu produto, bora gravar um podcast. As mulheres fazem isso com uma frequência muito menor. E aí, é óbvio que quando você tem... eu preciso chamar alguém para um podcast. Eu já ouvi 10 homens falando sobre isso. Eu ouvi uma mulher falando sobre isso.
show. Eu tenho, das 11 opções, eu tenho 10 opções masculinas. É uma dessas, a probabilidade é que vá uma dessas. Não porque não existe qualidade técnica naquele trabalho, mas porque essas mulheres não estão cultivando esses laços, nem né? nem vendendo o seu próprio trabalho. Agora, você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, assim. Se as mulheres empreendem, agora você imagina só, as mulheres empreendem não para fazer grana, né? Tipo, e aí a gente junta isso, mas por uma necessidade. Sim. Aí a gente junta isso ao estigma da história da arte. Você imagina o que é isso para uma mulher que é uma mulher artista? Eu não só imagino, como acompanhei algumas mulheres. A gente coloca um nível acima de dificuldade, então, assim, né? Porque ela já tá ali naquele momento de assim, né? Não é um empreender consciente. Vou fazer dinheiro com a minha arte, não sei o que e tal. É meio que, né? Deixa a vida me levar, né? Como é o nome do nosso episódio. E mais que isso, em cima disso, por cima de tudo isso, ainda tem essa dificuldade cultural que, né, os dados mostram que coisa, não, menina? É como se a gente estivesse somando camadas de complexidade, de desafios. É isso. Então, quando a gente está falando de empreender, quando a gente está falando de trabalhar, é uma camada, né? O mercado de trabalho é uma camada de dificuldade. Trabalhar por si mesmo, ou seja, você construir o produto e você vender o produto, que é empreender, é uma segunda camada. A terceira camada é você fazer isso sendo mulher. E a quarta camada é você fazendo isso com uma coisa que, culturalmente, no Brasil, eu acho que isso é importante trazer, porque aqui a gente tem uma questão em relação à arte, à cultura, ao artesanato, muito diferente de outros países. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente, tradicionalmente, né, eu acho que vem um movimento muito forte de pessoas tentando mudar essa visão que o próprio brasileiro tem do quanto vale a cultura. Isso tem um movimento forte. Mas, tradicionalmente, a gente tende a enxergar que o artesanal, o individual, o que é feito personalizado, a arte, ela não vale muito dinheiro. É muito... é lindo, maravilhoso, mas não se compra. Então, são várias camadas ali, né, de complexidade. Então, uma empreendedora que eu acompanhei há um tempo, ela vendia, então ela dava aulas de música clássica para a camada classe A de Brasília. Então, os clientes dela todos eram classe A, né, viajavam para fora, curtiam música clássica, tinham instrumentos em casa, queriam aprender, enxergavam a cultura como, né, valorizavam ali a cultura. E ela estava cobrando um valor dessas pessoas muito abaixo do mercado. E eu perguntei para ela, mas por quê? Quando eu mostrei para ela quem eram os clientes, aí ela abriu o olho assim, ficou olhando. Eu não sei por que eu cobro tão barato. Aí a gente foi investigando. Resumo da ópera, ela falou assim, porque eu acho que essas pessoas não pagariam mais. Ou, aí ela foi me contando, porque eu acho que essas pessoas não pagariam mais. Ou, elas têm outras prioridades na vida delas, né? Porque arte não é prioridade. Ei. E aí, ela botou isso na cabeça dela. Então, ela enxergava que, como a arte na vida dela, ela precisava pagar boleto, comer, dormir, pagar luz, internet, blá, blá, blá. E a arte era aquilo que ela fazia, que era uma necessidade emocional dela de fazer, né? De se expressar. Ela olhava para o mundo e falava, não, mas é porque as pessoas precisam pagar boletos, precisam pagar escola, as pessoas precisam pagar carros. A arte é a última coisinha, então eu tenho que cobrar bem baratinho, porque senão essas pessoas não vão comprar de mim. Quando, na verdade, o público dela pagava pela arte dela porque já tinha todas as outras necessidades financeiras bem atendidas. Então, essas pessoas tinham carro, tinham escola, os filhos estudavam nas escolas particulares, eles estudavam em escolas particulares e essa galera tinha grana. Então, como essa galera tinha grana... Não, gente, calma aí, vamos... O que foi? Vocês olhem pra cá, vocês só estão a mesma coisa. Não, tá bom. Vamos lá, pode falar. Beleza. Não, mas não tem problema não, a gente vai. Tá bom. Vai querendo cortar, pode cortar. Vamos lá, mas tá massa, vamos lá. Agora a gente já contar. Pois é. Mas vamos lá. Não, ela encarava assim como não sendo uma prioridade, vamos por aí. Isso, como não era uma prioridade, não é necessidade, não é arroz e feijão, não é escola, não é carro.
Então é luxo, é supérfluo, arte é supérfluo, música é supérfluo, é luxo, é extra. Então eu não posso cobrar muito, porque senão essas pessoas não vão ter dinheiro para pagar. Porque E como eu preciso, exatamente, eu vou cobrar pouco. E aí o problema dela era basicamente botar o preço que aquilo valia e que o público dela estava disposto e querendo pagar. Porque aqui ela era uma das poucas pessoas que tinha aulas nesse... Não vou falar tudo para não identificar a pessoa, né? Mas ela era uma das poucas pessoas que tinha essas habilidades, sabia esse conjunto de instrumentos e tinha uma didática incrível para ensinar pessoas em pouco tempo a fazer o que ela fazia, né? Tocar como ela tocava, enfim. E é isso, são essas as camadas, né, de complexidade. E quando a gente não tem esse olhar externo estratégico para a música, para a arte como um trabalho, esse era o ponto. Ela enxergava ali como um quase... Essa é a coisa que eu percebo, assim. É quase como se eu estivesse fazendo um favor para essa pessoa pagar para mim. Eu tô fazendo um favor para ela. Então, eu não posso cobrar muito, né? Então, são essas camadas quando a gente tá falando de mulheres, negócios e arte. São essas três camadas aí de complexidade, uma somada com a outra. Cara, que coisa. Mas deixa eu te perguntar. Tá, aí beleza. Agora vamos entrar mais na parte de planejamento mesmo, né? Por que eu pensei primeiro? A partir daí, né? Por que eu pensei da gente ter essa conversa mais voltada para o planejamento, né? Porque, assim, a gente passou por um momento dificílimo aí, né? Enfim, a pandemia, etc. Para todos nós foi... Mas para a cultura ela foi especialmente, né? Assim, devastadora, né? Porque é de onde as pessoas, né? Geralmente, né, tiram seus sustentos, etc. Então, assim, pensar que a arte e cultura, né, movimentos de arte e cultura ficariam parados por 2 anos era impensável. Impensável. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Só que eu observo que... e isso foi difícil demais. Muita gente, enfim, teve que se reinventar, né? Teve que fazer seu corre, fazer outras coisas para poder conseguir sobreviver até. Sim. Mas eu vejo que passado esse tempo, as pessoas voltaram a viver exatamente como antes. Sim. E aí eu fico pensando assim, gente, e se renova? Porque a gente não tá assim, totalmente imune que isso aconteça, né? Pode ser que sei lá, venha outra pandemia, venha outro vírus e a coisa renove tudo. E se acontece de novo? Sim. As pessoas vão passar os mesmos perrengues de 2 anos atrás. E aí, tipo assim, o primeiro você vai falar, né? Poxa, quem imaginaria uma pandemia? Que isso poderia acontecer, né? Mas agora, né, já não mais. Então, essa é a minha... eu trazer essa conversa aqui foi muito, né, assim... parte dessa minha reflexão, né? Que eu observo e que percebo. Só que aí a gente vai falar de empreendedor artístico cultural. E como é que esse cara... Porque assim, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar em receita. Sim. Né? A gente está falando de empresa. Vamos pensar na receita. Então, assim, uma empresa, né, formalmente constituída ali, sei lá, uma papelaria... Ela tem ali, mais ou menos, ela tem como fazer uma projeção de quanto que ela vai receber, etc e tal. Agora, um empreendedor artístico, nem sempre. E aí é que vem o pulo do gato. Como é que faz planejamento sem ter uma receita fixa? Então, essa pergunta é uma pergunta recorrente. Ela não é recorrente só no ramo da música e da arte. Porque o que eu percebo é que as pessoas... Quando a gente não tem uma cultura de você se formar para ser empreendedor, certo? Isso não é uma cultura empreendedora brasileira, isso não é comum. Então, a gente se forma para ter um trabalho, para ter um emprego. Quando a gente vai para o ambiente de negócios, a gente replica a nossa experiência dentro do mercado de trabalho, dentro de um negócio, que não é de perto a mesma coisa. Qual é a diferença? Então, o problema não é porque eu trabalho com música e com arte que a minha renda eu não consigo projetar. Todos os negócios são assim. Esse é o ponto. Então, quando eu ouço isso de empreendedores, né, de qualquer ramo, mas como que eu vou fazer um planejamento de longo prazo, sendo que eu não sei quanto que eu vou ganhar? Porque no meu nicho, eu não sei quanto que eu vou ganhar no mês que vem. Então, deixa eu te falar, nenhuma empresa sabe. Nenhuma empresa sabe. Então, salário, a gente sabe que a gente recebe todo mês. Então, essa é a diferença. Não importa com que você está empreendendo, todos os meses você não sabe o que você vai resolver. Então, é enxergar. Então, se transporta essa experiência de eu tenho um emprego para agora eu tenho um emprego que eu sou o chefe. Não é assim. Porque
o que tem que acontecer? Então, como fazer esse planejamento? Vamos trazer aqui, primeiro, essa visão de entender que não é o ramo, é o fato de ter uma empresa. Então, até quando a gente fala assim, mas é porque tem uma empresa maior, ela consegue fazer projeção? Ela consegue, mas ela não consegue garantir faturamento. E ela consegue ter uma projeção porque ela tem uma coisa chamada histórico. E a não ser que você esteja começando hoje, eu não vendia nada da minha arte. Agora eu comecei a, cantar em bares. À medida que você canta, né? Você tem 1 ano ali de experiência, você já tem um cálculo passado, você já tem dados passados para olhar que meses você vendeu mais, você vendeu menos, que ação de venda funcionou, quem que foi o contato que te trouxe mais dinheiro ou menos dinheiro. Só que existe uma relutância grande, principalmente nessas áreas mais relacionadas à arte, cultura, autoconhecimento, de olhar para esses números estrategicamente e tomar decisões baseadas nos números, querendo coisas. Então, cara, eu olhei aqui os meus últimos 12 meses e vi que eu fiz 10 shows. E 8 desses shows, quem conseguiu o contato para mim foi a Joaninha, a fulana. Cara, quer saber? Eu vou grudar nessa fulana. Eu vou falar com ela, eu vou propor uma parceria pra ela, eu vou dizer pra ela que a partir de agora, X% do meu cachê, toda vez que vier de uma indicação dela, existe essa relutância em ser intencional, quase como se você fosse mal, entende? Aí eu tenho que deixar as coisas acontecer, o universo vai... Não, você tem que olhar os seus números e falar, eu quero isso, então eu vou atrás dessa coisa. Essa é a primeira coisa, olhar pra trás. Mas é que eu tô começando agora, legal, só que o tempo vai passar. O tempo vai passar, você vai ter histórico, então registre o histórico. Sem registro, não existe como a gente fazer projeção. Então, é registro de quanto você recebeu, que mês você recebeu, como que foi esse recebimento, se foi... pagou em Pix, se paga para 30 dias. Então, existe muito isso na música, né? Enfim, vários mercados tem, mas, por exemplo, você vai receber daqui a X dias. Daqui para 30 dias ou depois que você fizer o trabalho. Você tem que ter isso para a gente conseguir fazer esse planejamento. Essa é a primeira coisa, registro. A segunda coisa é que você tem que enxergar que... e aí é um erro do início. Então, seria melhor que a gente tivesse resolvido ele lá no início, quando não resolve que ele gera esse problema, que é começar uma nova profissão. Então, é comum esse mercado artístico começar como um hobby. Então, as pessoas têm outros trabalhos e elas ficam com esse plano A e esse plano B, né? Paralelo ali. Fala, mas agora eu vou viver só disso. Então, essa pessoa mata a fonte de renda padrão dela de uma vez e espera que essa fonte de renda nova comece dando receita. Não vai dar. O que a gente precisava fazer é fazer uma transição com um caixa. De quanto tempo? De 6 meses até 1 ano. Pelo menos. Só que as pessoas não esperam esses 6 meses, esse 1 ano. Então, eu quero começar a fazer isso agora, eu vou fazer porque eu não vou poder me dedicar inteiramente àquilo que eu amo. Então, um trabalho vai me atrapalhar. Vai te atrapalhar, vai. Só que nesta primeira fase, é importante que você continue com outro trabalho, que você tenha uma outra fonte de renda para que a gente monte esse caixa de 6 meses a 1 ano. Então, sim, você vai trabalhar... Com um objetivo específico, né? Exatamente. Assim. Exato. Então, para que a gente precisa desses 6 meses a 1 ano? E aí, quando eu falo 6 meses a 1 ano, as pessoas falam, meu Deus do céu, eu não consigo, eu vou precisar de 1 ano para juntar 6 meses a 1 ano. Então, não vou juntar. Tá aí o grande problema. Por quê? Se você não juntar, em algum momento eu posso afirmar que alguma coisa vai acontecer e você vai para uma situação muito desafiadora. O que é essa situação muito desafiadora? É você não ter mais aquela fonte de renda inicial, você apostou todas as suas fichas aqui, veio uma pandemia, mas pode vir também uma gripe. Pode vir também um pé quebrado, pode vir também uma rouquidão, pode vir também um cansaço e você não conseguir trabalhar ali, nem fazer aquela venda, né? Não conseguir vender ali o que você faz. Principalmente o artista independente, isso. Assim, né? Como é que faz? Aí ele depende dele mesmo, exato. Né? Das habilidades dele. Então, não fazer esse planejamento porque vai levar muito tempo para juntar esse dinheiro é aceitar e assumir que então eu estou assumindo um risco que eu não precisava. E eu entendo que isso é doloroso, porque a gente quer viver logo daquilo que a gente ama. Então, quem tem vontade de criar, quem tem ânsia de criar, quem quer expressar o que você é e o que você enxerga o mundo para as outras pessoas, você tem quase que uma necessidade de fazer isso. E efetivamente te faz mal não fazer. Mas aí a gente pode escolher em fazer isso logo, correndo, desesperado porque eu preciso,
ou ser um pouquinho mais pragmático e evitar um grande problema que vai acontecer. Em algum momento vai, porque você vai tirar férias, você vai ter um feriado prolongado, vai aparecer uma casa de show no lugar X que você estava acostumado a cantar lá. Não, e mais, é nesse momento que você enterra seu sonho. Porque você vai aí, tá vendo? Ó, não deu certo. Tá vendo? Eu fui fazer e tal, fui viver do meu sonho, não sei o que lá. Aí, tá vendo? Não dá certo. Não deu eu bom. Sabia que não ia dar certo. É isso. Não sou boa o suficiente. Exatamente. Aí volta pra 10 casos pra trás. Exatamente. Que não precisava. Né? Então, ser pragmático, ser pé no chão e falar, se eu quero que isso aqui funcione, eu preciso fazer esse planejamento. E aí depois a gente tem as estratégias. Então, o principal é fazer histórico e começar com um caixa. Isso já elimina, assim, uma porrada de problemas pra frente, que é esse, não sei quando eu vou receber. Se você tem 6 meses de despesas pagas, né, suas ali guardado, cara, dá 2 meses, 3 meses, você percebeu que o dinheiro não tá entrando, você se vira, se mexe, consegue uma outra coisa e dá pra gente resolver, ao invés de ter que sufocar, né, quebrar o negócio, fechar o negócio e começar uma outra coisa. Então, pensando nas coisas mais aplicáveis, seriam essas duas. Planejando, quais são os erros que a pessoa comete? Tá. Ela fala assim, não, agora sim, agora eu vou planejar, vai dar tudo certo, 2023 tô aí, uhul, não sei o que e tal. Aí ela vai fazer um planejamento. Onde é que ela começa a errar? Tá, a primeira coisa que eu falo é, todo plano é uma mentira. É importante a gente fazer o planejamento. Eu vou pra terapia. Sim. Todo plano é, por definição, uma mentira. Por quê? É uma vontade de que uma determinada coisa aconteça. Isso é um plano. Então, eu gostaria que no final do ano eu tivesse X% de dinheiro guardado ali. É uma vontade, mas não é uma verdade, porque ainda vai acontecer. Não aconteceu. Então, ser muito otimista nos planos, né? Ser muito otimista nos planos e falar, vai dar bom, vai funcionar. Eu acredito, eu sou boa o suficiente para isso. Eu vou me esforçar. Então, a primeira coisa é fazer planejamentos muito otimistas. A segunda é confundir esforço com resultado. Eu sei que isso parece clichê, mas é que eu preciso adentrar nesse clichê. Que é a gente substituir a parte estratégica do pensamento de negócio por se esforçar muito. Mulheres costumam cair muito nesse lugar. Então, se eu quero que dê certo, eu vou me esforçar muito. Ou seja, eu vou fazer coisas quase como se eu estivesse me chicoteando para que a coisa dê certo. Ao invés de eu distanciar disso aqui, olhar isso aqui estrategicamente e pensar, esse é um contato que me traz muito dinheiro. Esse aqui é um produto que eu gostaria muito de vender. Esse é um produto que eu chamo que é o produto do tesão, que é o produto que te energiza. Mas tem um produto aqui que é o produto do lucro. Então, eu digo que no negócio a gente tem 3 pilares: tesão, lucro e transformação. É porque eu quero muito vender essa coisa que me dá muito tesão. Legal, como é que você acha um jeito de financiar essa coisa que te dá muito tesão? Encontra no mercado uma coisa que é só necessidade, que as pessoas querem só pagar por ela. E usa esse dinheiro para financiar essa outra coisa. Então, existe nesse planejamento, durante o planejamento, esse desequilíbrio entre esses 3 pilares, que eu acho que é um erro relevante, que acontece o tempo todo e vai acontecer mais quanto mais o seu negócio estiver linkado a quem você é, o que você expressa, o que é importante para você. Então, a gente faz um mix de produtos e serviços, de produtos e ou serviços. Então, por exemplo, eu toco violão, ou eu toco um instrumento. Legal. A gente pode ter aulas particulares sobre isso? A gente pode ter, por exemplo, um show desenhado para eventos corporativos? A gente pode ter uma coisa específica para eventos de casamento? Então, criar um mix de serviços que alguns serão mais comerciais do que só emocionais, né? Que te dão aquela vontade ali de construir, para que a gente também tenha entradas diferentes de receita, né? Que a gente tenha lugares diferentes e que a gente tenha menos risco. A gente vai diluir esse risco. Então, acho que isso é um problema de planejamento. E vou dizer um último, que não é um problema de planejamento, mas ele acontece muito, ele é clássico. É enxergar que tudo que entra no negócio, tudo que você vende é seu. Então, eu fiz um show, eu ganhei ali um edital, eu lancei uma música, todo o dinheiro aqui é meu, ele não é seu, ele é da sua empresa e você tem que tirar uma parte disso. Então, as contas estão misturadas, tá tudo misturado, tudo que entra no negócio essa pessoa vai usando para a vida pessoal dela. E aí não se faz caixa, não tem dinheiro para contratar equipe, não vai ter dinheiro para poder fazer investimento em tráfego, um site, alguma coisa.
E aí que começa, agora eu vou ter que fazer tudo por permuta, eu vou trocando meu serviço com outras coisas, só que se você fica trocando seu serviço por outras coisas, você também está ocupando seu tempo. E aí a gente cria um teto. E com os boletos não dá para trocar, Exato, né? Não dá para trocar os boletos por serviço, né? Criou-se um teto ali de crescimento, sabe? Entendi. E você acha que isso interfere, assim, por exemplo... Eu já sei sua resposta, na verdade, né? Assim, tipo... de como que as pessoas... Como que Ai, meu produtor hoje, ele tá em dócil. Meu produtor hoje tá em dócil. Mas vai dar bom, vai conseguir. E aí, por exemplo, no artista, por exemplo, né? Esses erros de planejamento, por exemplo, interferem, por exemplo, no contato que ele tem com o público, a frequência com que ele é acessado. Você acha que isso interfere, assim, muito? O que você acha? Muito. Não é pouco. Eu vou dar um exemplo concreto para que ele seja bem didático, assim, bem visual. Vou dar um exemplo. Ele não só interfere em como o cliente tem percepção de valor daquilo que o artista faz, como ele efetivamente gera prejuízos financeiros. Vou dar um exemplo. Outra pessoa, tá? Uma mulher também. Ela dava aulas particulares, certo? Então, ela dava aulas particulares de um determinado instrumento ali. E aí, ela tinha assim, cada aluno, ele vai ter aula 2 vezes por semana. Então, você tinha um pacote de 2 aulas por semana, ele tinha um pacote de 3 aulas por semana. Mas aí, o aluno ligava pra ela ali na semana e falava, eu não vou poder na segunda, a gente pode mudar pra terça? Ela, pode. Aí ela se organizava e mudava pra terça. Aí um aluno viajava, eu não vou poder essa semana, pode trocar? Ela pode. Quando a gente foi olhar ali na agenda, o que aconteceu? Isso é falta de processo, de organização, de planejamento. Quando a gente foi olhar na agenda, o que estava acontecendo? Os clientes pagavam um mês, então eles pagavam ali as 8 aulas ali no mês. Só que tinha cliente que estava demorando 2, 3 meses para fazer as 8 aulas. O que significa isso? Que ela estava recebendo por 30 dias, mas na verdade ela estava trabalhando 60 ou 45. Por quê? Porque ela olhava para a agenda dela e falava, não, eu só consigo atender 8. Só que esses 8 que ela estava atendendo, que ela achava que era a capacidade máxima dela, eles se dilatavam nos meses. Então, ela tinha um monte de horário não remunerado por falta de processo. Era planejamento. Então, a primeira coisa que a gente olhou olha, o tanto de dinheiro que você está perdendo por conta disso. E aí, foi uma coisa simples. Foi a gente implementar o seguinte, os horários são fixos. Então, se a gente pensa na nossa prestação de serviço pensa numa academia, pensa na companhia de luz. A companhia de luz não te dá a possibilidade de pagar qualquer dia. Ela diz pra você que o pagamento é dia 5, 15 ou dia 20. Se você vai numa academia, você não pode... mas é que eu viajei, então você tem que trancar. Uhum. Se você viajar e tirar de férias, você tem que trancar. Você tem 30 dias de cancelamento no ano. Se você não trancar, vai ser cobrado. Uhum. Então, isso é se enxergar como empresa e fazer esse planejamento. Então, só pra gente ter aqui números. As coisas que a gente fez são muito simples. Foi determinar com esses alunos quais eram os horários que eles podiam fazer, quantas reposições eles tinham no mês e o que acontecia quando eles faziam um cancelamento fora do prazo. Então, você tem um prazo de 48 horas para fazer um cancelamento e não ter multa, não tem nada, e você pode fazer 2 cancelamentos assim no mês. Partiu do terceiro, a aula é como dada, a aula está dada, então você vai pagar por essa aula. Então, isso aumenta a frequência dos clientes. Isso aumenta o resultado que ela gera, porque os alunos, agora eles vão fazer, porque qualquer outra coisa, um cursinho de inglês funciona assim, gera um faturamento maior. O método funciona melhor. Funciona melhor. E ela tem a real noção de quanto tempo ela tem não remunerado na agenda dela, ou seja, ela pode... E aí ela pode agregar novos clientes. Exato. Então, não tem absolutamente nada que... E aí eu falei pra você como que isso mexe na parte financeira do negócio. Só que isso tem um efeito colateral muito relevante, que é como que os clientes enxergam o valor desse trabalho. Então, é uma coisa que a gente ouve aí no senso comum, mas quando você não coloca esses limites, essas delimitações, o cliente enxerga aquilo quase como ela faz porque ela gosta. Ela faz porque ela gosta. E não que é um produto, um serviço. Então, quando eu quero contratar alguma coisa, eu quero recomendar algum serviço, e aí eu tenho alguém que isso não é consciente, não é racional. Os clientes não têm essa percepção e eles falam isso. Você nunca vai ouvir disso. Ela é profissional.
ela faz as coisas meio amador. Não é, é uma percepção subjetiva. Então, se eu precisar de uma coisa mais robusta, exemplo, um cliente, aconteceu isso, um cliente, um aluno, né, dessa minha cliente, queria um evento corporativo na empresa dele. E ele não chamou ela. Mas como é que ele não chamou se ele tem aulas com ela? Por que ele não chamou? Obviamente que a gente não conseguiu chegar no porquê, porque a gente não pode tocar ali, né? Mas ele de uma forma, ele enxergou que dá pra inferir, né? Exato. Para um evento corporativo, que tem emitir nota, que tem que ter horário, que não sei o quê, ela não se mostrou profissional. Não se mostrou profissional. Então, o profissional não é, e aí isso se confunde muito quando a gente tá falando de profissionais da arte, da cultura em geral, ter uma vestimenta profissional. Não é isso. É você ter processos, você ter limites, você ter datas, você ter horários. Não é você chegar pro cliente e falar assim, não, quando você quiser, você me chama. Eu toco sim no seu casamento. Quando você quiser, você me chama. Não. Olha, eu toco sim em casamento. Para eu agendar a sua data de casamento, você precisa me comunicar com 45 dias. Então, para reservar a data é 45 dias. Você já enxerga aquele profissional como um profissional organizado, sério, que vai trazer ali para o seu, né, para o que você precisa, o resultado que você quer. Seja o que for, seja uma aula, seja um show, enfim. Então, gera impacto no cliente e gera impacto financeiro também. Entendi. Tá, a gente já tá indo pro finalzinho da nossa conversa. Mas antes eu queria que você me dissesse assim, tá bom, tem um empreendedor lá ouvindo a gente, né? Um empreendedor artístico, cultural, sei lá, um músico, um artista qualquer. E aí ele falou assim, não, é verdade, preciso planejar e não quero cometer nenhum desses erros. Ele começa por onde? Eu diria que ele começaria por uma coisa que os artistas mais odeiam. Talvez, números e planilhas. Que é o que a galera não quer, né? Porque é muito ali cartesiano, muito preto no branco, não tem muito espaço ali. Mas eu digo assim, antes de você ser uma empresária, você é uma pessoa com uma planilha. Uma planilha e uma calculadora. Na real, é esse o caminho de empreender, é esse. Então, a primeira coisa então vamos assim, anote para você fazer estes passos simples. Quanto que você custa por mês? E essa pergunta não deveria ser uma pergunta que a gente tivesse a resposta assim, exata, em centavos, mas não é. Então, na minha experiência, né, acompanhando empresárias, quando eu digo quanto você custa por mês, se você que está ouvindo falou mais ou menos, já temos um problema sério. Por quê? Porque a sua empresa não tem ela não vai poder fazer mais ou menos o que você precisa. Ela vai ter que fazer mais. Então, se você sabe mais ou menos quanto você vale por mês, existe uma chance de mais ou menos ela não fazer o que você precisa. Então, a primeira coisa é quanto você efetivamente custa por mês. E é abrir todos os seus gastos, seu cartão de crédito e falar, cara, eu custo plano de saúde tanto, eu custo tanto, isso aqui, gasolina, nanana, e colocar todos os custos, inclusive os custos que não são contabilizados nesta conta. Exemplo, você vai para um determinado show, você gasta gasolina. Você usa o seu carro? Cadê este preço desse frete, desse transporte ali embutido, né? Então, a primeira coisa é fazer quanto você custa por mês. Segunda, é entender se existem outras olhar ali o preço do que você vende hoje. Então, seja uma aula particular, seja um show, seja o que for, e entender qual que é o preço de mercado daquela coisa para a gente projetar quantos no ano ou no mês precisam ser vendidos para fazer aquele faturamento que você precisa naquele ano. Então, essa é uma conta muito, muito, muito simples. Exemplo, eu vendo um show, cada show ali, sei lá, R$100. Eu preciso fazer 100 mil, beleza, você precisa vender X shows no ano. Se eu preciso vender X shows no ano, então significa que por mês eu tenho que disponibilizar da minha agenda X fins de semana. Se eu não disponibilizar, eu não vou bater essa meta. É por aí que a gente começa. Quanto você custa por mês, quanto que custa o seu produto hoje no mercado, uma média, e quanto que você precisa fazer ali no ano. E aí você consegue, antes do mês acabar, antes do semestre acabar, antes do ano acabar, entender quão longe ou quão perto e o que você deve ou não flexibilizar. Vou dar um exemplo. Imagina que um determinado artista precisa fazer 5 mil ali no mês. Cada show dele é 1.000. E aí ele já fechou a agenda do mês inteiro, sei lá, mês de carnaval, não tem ali um final de semana específico. E ele entendeu que ele só vai ter quatro janelas para fazer, ou seja, 4 shows, R$4.000. Show. No começo do mês, ele já viu que ele só vai conseguir fazer os 4. Essa é a hora, então, de flexibilizar e, por exemplo,
vender um outro serviço mais barato, fazer uma promoção para clientes antigos, buscar uma outra renda que talvez não seja a renda principal, mas para cobrir aquele valor ali do mês. Eu começaria por aí. E aí fica muito mais factível, assim, né? Um artista, de repente, pensar em viver de arte, né? É o que é inclusive o nome do nosso podcast. Sim. E se eu viver de arte? Pois é, e envolve todas essas questões, né? É simples, não é? Mas viver do seu sonho, viver do que faz seu coração cantar, né? Também não é simples, né? Eu diria que é mais difícil vivendo, né? Porque eu vivo daquilo que faz sentido. É mais difícil porque a gente tem muito apego àquilo que a gente faz. Então, como a gente tem uma relação muito emocional com o que você está criando, na minha percepção pessoal, é mais difícil do que abrir mão, por exemplo, de um trabalho que não tem tanto apego emocional. Então, eu troco esse por outro. Se esse aqui me paga mais, ok, eu vou pra esse. Agora, quando você cria aquela coisa que é sua, que você botou um pedaço seu ali, e se essa coisa não vende como você gostaria, se essa coisa, o público não quer essa coisa como você quer, é mais difícil dizer, então tá bom, não tá na hora de botar esse projeto pra andar, não tá na hora de vender isso aqui, tá na hora de vender alguma coisa que seja mais comercial, né? Que eu consiga comercializar. E é aquilo, né? É ser profissional mesmo, né? E entendendo ali do seu jeitão, acho que tem o seu jeitão de fazer também, né? Sim. Entendendo ali no seu jeitão o que funciona, o que não funciona, o que vai fazendo. Bom, Mari, eu adorei nossa conversa. Eu também adorei. Foi muito bacana, viu? Agradeço demais você ter vindo aqui. E vou fazer um resuminho do que a gente conversou hoje. Aqui hoje a gente conversou sobre planejamento, sobre finanças, sobre empreender feminino na arte também, né? Que foi uma das coisas bem bacanas. Erros que você não pode cometer ao planejar, né? Foi um papo muito bacana, muito legal, muito gostoso. E, Mari, o pessoal, para eles te acharem, para onde é que eles te acham? Me fala aí com seus próximos projetos, como é que estão aí as coisas. Pronto. Para me achar no Instagram, mais fácil, @redefluida. Então, lá a gente tem, né, os nossos cursos, mentorias, consultorias. Então, a gente presta... a gente trabalha só com mulheres, então... né? É isso. A gente tem os cursos, então, esses cursos vão desde precificação, concepção de infoprodutos, né? Desenhar as suas consultorias, as suas mentorias. A gente tem as consultorias para resolver problemas pontuais, então, uma empresária que precisa, por exemplo, desenhar um novo serviço, ou fazer esse planejamento financeiro, ou desenhar essa estratégia de vendas desse produto que ela vai vender, ou dessa nova coisa que ela está colocando ali no mix dela. A gente faz as consultorias. E a gente tem os nossos programas de mentoria também, né? Que são programas continuados, de 4 até 6 meses, para a gente acompanhar a construção desse negócio. Então, @redefluida lá no Instagram, acha a gente. Tem algum lançamento próximo aí? Porque eu já quero anotar também, inclusive. Temos lançamentos, a gente... Estamos trabalhando nisso hoje. A gente vai abrir, né? Então, a Fluida nasceu, eu comecei a empreender, como eu te falei, com aulas particulares, depois foi para um ramo de consultoria. Então, abri uma consultoria, né? Então, a gente vai abrir um curso para ensinar outras mulheres a transformarem esses conhecimentos em consultorias e vender essas consultorias, né, como serviços ou para empresas ou para clientes finais. Então, vamos pegar a nossa metodologia e entregar na mão dessas mulheres para elas fazerem dinheiro com os conhecimentos delas também. Coisa boa. Sim. Obrigada. Muito obrigada, viu, Mari? Adorei nossa conversa, foi muito massa. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, nesse episódio que para mim foi super esclarecedor. Sim, eu fiz para vocês, mas fiz para mim também. Eu não vou brincar não, viu? Eu tô me aproveitando aqui. Então sigam lá a produtora, @Bando de Borboletas, e lá a gente vai divulgar muitos nossos projetos, inclusive o podcast e tal. Se você tiver alguma indicação de alguém que você queira ver aqui conversando a respeito de todas essas coisas, né? Sobre empreender, levar a arte a sério, né? E enfim, fazer acontecer aí seu sonho. Manda pra gente também a dica que a gente chama essa pessoa, faz acontecer por aqui, tá bom? Então, valeu, até o próximo. Tchau. Thank you.